Você vai ficar impressionado com a profundidade desse versículo do Salmo número 16, o versículo 11, apenas a parte A do versículo que diz assim: Tu me mostras o caminho que leva à vida. A parte B vai dizer assim: A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Mas vamos explicar apenas a parte A desse versículo. Eu quero, antes de entrarmos aqui nesse versículo, de lembrar você que todos os dias estamos aqui, leitura da palavra, explicação da palavra e oração. É um momento que tiramos todos os dias para falar com Deus. Vamos lá, primeiramente observando aqui os pronomes. O versículo começa com dois pronomes, tu e mi. Quando ele fala tu, ele está se referindo a Deus, ao guia desse caminho. E quando ele fala mi, ele está dizendo aquele que caminha, o viajante, aquele que está na caminhada. E depois ele vai falar ainda do caminho e do destino desse caminho que leva à vida. Vamos então para entender um pouquinho aqui, quando o versículo diz tu me mostras o caminho, tu é a segunda pessoa do singular, Deus. Aqui ele não diz vós, como no plural. Ele diz ao único Deus. Sabemos também que o caminho é um único caminho. Mas então vemos aqui sempre o singular. Deus é o único que pode mostrar o caminho para nós. De repente ele diz mi. Quando ele diz mi, está se referindo a ele próprio, aquele viajante, a pessoa que está fazendo a caminhada, que está nessa caminhada. Nós começamos essa caminhada desde o dia em que nascemos e estamos até hoje nessa caminhada. Mais à frente ele vai lembrar do caminho. E o caminho, como vemos na Bíblia diversas vezes, é a vereda, é o local onde nós vivemos, é o nosso dia a dia, é a nossa crença, é a nossa fé. Esse é o caminho de vida, caminho de morte, como eu tenho falado nos últimos dias, e esse caminho vai levar ao destino, e o destino pode ser destino de vida ou destino de morte, como vimos no último devocional que eu falei. Deixa eu explicar só mais um pouquinho aqui para a gente finalizar. Quando ele fala do caminho, tu que me guias pelo caminho, ele está se referindo ao Deus Pai, aquele que é um Deus bondoso, um Deus sábio, um Deus que conhece o caminho, um Deus que já percorreu pelo caminho, no nosso caso, Jesus Cristo, que já carregou uma cruz por nós, já viveu no mundo como homem, já sofreu todas as provações como homem, então ele conhece perfeitamente o caminho em que estamos percorrendo. E qual o interesse desse que mostra o caminho? O interesse dele foi tanto que, de acordo com João, capítulo 3, versículo 16, ele morreu por nós. Morreu para que pudéssemos caminhar nesse caminho, e um caminho não de morte, mas um caminho de vida. Quando o versículo mostra-me, ele está se referindo a quem fala, está se referindo ao viajante, está se referindo ao pecador que está nesse caminho e precisa de um guia que é Deus. Então aqui nós estamos fazendo a viagem, nós não temos experiência, não sabemos como será o dia de amanhã, não sabemos se estaremos vivos ou não, com saúde ou não, apenas acreditamos, confiamos que o nosso guia, que é Deus, aquele que mostra o caminho, estará na providência de tudo. E sabemos que Ele é que vai suprir todas as nossas necessidades. De acordo com João, capítulo 15, versículo 5, olha só que lindo: eu sou a videira e vós os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu estou aqui levando um pouco de dificuldade, porque esse versículo não é o habitual, a tradução, mas aqui está dizendo ao viajante, aquele que está no caminho, sem Deus não podemos nada. Precisamos dele para tudo nessa vida. Quando falamos de caminho, existem vários caminhos, mas tem caminho que leva à morte, tem caminho que não leva a lugar nenhum, e tem um caminho de vida que é o único caminho. Aqui o texto não vai dizer tu
me mostra os caminhos. Não, vai mostrar o caminho. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E por falar em caminho, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil que leva para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Vemos aqui que o caminho que Jesus mostra é um caminho estreito, é um caminho difícil e nem todo mundo entra ou anda por esse caminho. Mas quando o viajante sabe que não tem experiência, que não consegue ir sozinho, ele vai receber ajuda de Deus que mostra o caminho para nós, e isso é muito lindo, isso é muito interessante. E por fim, o destino do caminho que Deus nos mostra. Eu já falei de caminho de vida, caminho de morte no último devocional. Eu falei de perfume de vida e perfume de morte de acordo com a palavra de Deus, mas hoje estamos falando do destino desse caminho. É o contrário da morte, é o contrário de qualquer caminho, é uma antecipação, é um caminho que mostra gozo, que mostra paz, embora ele seja difícil, embora ele seja um caminho dificultoso, temos a alegria de saber que nós vamos alcançar o nosso objetivo. Romanos capítulo 8, versículo 18, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos há de ser revelada. Então nós vemos que o caminho vai levar para a vida eterna, vai levar para a glória. A oração que nós fazemos hoje é para que o Senhor, para que nós venhamos ser guiados por esse caminho, para que esse caminho de vida venha estar, nós estamos trilhando nesse caminho de vida. A segunda oração é que Deus venha suprir todas as nossas necessidades nesse caminho. E a terceira, que nada nos desvie desse caminho, que a nossa casa venha estar firme na rocha e que não venha a ser abalada por nada. E por último, que nós venhamos alcançar o alvo. E sobre o alvo eu quero ler Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Nós temos um destino certo, é o alvo, é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por ter nos mostrado que o Senhor é aquele que mostra o caminho, por ter nos mostrado o que nós precisamos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas sabemos que o Senhor enviou Jesus Cristo para mostrar-nos o caminho de vida. Deus, que o Senhor venha, Pai, nos dar força nessa caminhada e que nada venha conseguir, Pai, abalar a nossa fé, que o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente em todas as áreas e em todos os sentidos. E Deus, e que nós venhamos alcançar o alvo, que nós venhamos, meu Pai, caminhar firme e que não venhamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas continuar olhando para o alvo que é o Senhor. Muito obrigado, Pai. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.